Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, então, para a nossa segunda aula sobre Simone de Beauvoir, onde a ideia é contextualizar um pouco historicamente o pensamento dela, né, dentro das ondas feministas, né, para poder situar a contribuição dela dentro do movimento feminista, né, e também estabelecer alguma interlocução com algumas críticas do pensamento da Simone de Beauvoir, né, que a gente tem na Judith Butler, né, e também na voz de outras teóricas aí que são estudadas por uma brasileira que tem tido aí algum destaque no cenário nacional, que é a Djamila Ribeiro. Tá? Então, vou trazer isso para vocês na aula de hoje, certo? Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela para nós termos aí o início da aula. Bom, então, para a gente entender um pouco, né, o pensamento da Simone de Beauvoir em relação ao feminismo, né, é importante a gente entender o próprio movimento feminista, né, a gente sabendo que ele é um movimento, não é um movimento homogêneo, né, gente, é um movimento que tem as suas heterogeneidades, né, então, claro que aqui a gente não vai se aprofundar nesse resgate, né, a gente não vai fazer uma teorização profunda do feminismo, né, mas vamos tentar recuperar um pouquinho, né, o que foram aí as diferentes ondas feministas. Então, a primeira onda feminista, né, ela inicia lá no final do século XIX, na Inglaterra, né, com o movimento sufragista, né, com a luta por igualdade política e jurídica, né, por parte da mulher, né, então existe até aquele filme, né, a gente é sufragistas, talvez vocês tenham assistido, se não assistiram fica a minha dica, né, onde as mulheres estavam brigando por algo muito elementar, né, que é o fato de serem reconhecidas, né, como politicamente, né, e juridicamente da mesma forma que os homens, né, para terem direito a votar, para terem direito, né, a serem reconhecidas como cidadãs, né, tá? Em igualdade de direitos, tá? Então, a segunda onda feminista, né, que é a onda da qual a Simone de Beauvoir faz parte, né, ela se consolidou no início dos anos 60, tá? E tem como característica, né, como objetivo, ampliar esse debate sobre igualdade de gênero, né, para questões mais culturais, comportamentais, né, para além da questão jurídica, né, das leis, né, se buscar uma igualdade de fato, né, no dia a dia, né, dessas relações entre homens e mulheres, né. Então, essa obra da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, né, gente, ela foi publicada em 49, né, e ela marca um pouco essa segunda onda, ela é um marco dessa segunda onda feminista, né, porque, né, gente, claro que houve um tempo, né, para que essas ideias elas repercutissem, se consolidassem, né, tanto é que a obra de 49 e a consolidação da segunda onda se dá nos anos 60, então a gente tem aí em torno de 10 anos até que essas ideias reverberem na sociedade, né, e ganhem corpo, né, mas a gente pode com certeza assinalar, né, que o segundo sexo é um pouco o marco da segunda onda feminista, que vai justamente trazer essas questões, né, como é que no dia a dia, na prática, né, nas questões comportamentais, nas questões culturais, né, a gente vê diferenças entre homens e mulheres, né, e de que forma a gente pode lutar para denunciá-las e para transformá-las, é isso que a Simone de Beauvoir está trazendo, tá? E a terceira onda feminista, né, gente, que tem início ali no final dos anos 80, início dos anos 90, né, e que a gente pode discutir o quanto que ela ainda está em vigência, ou se já estamos no limiar de uma quarta onda, né, essa discussão é sempre difícil, porque por aquelas questões todas que a gente já discutiu, né, o quanto que a gente ainda está dentro, né, do olho do furacão para poder dizer se ainda é a terceira onda ou se já é uma quarta onda, né, então a gente não tem esse distanciamento para identificar isso, né, mas eu diria que a gente ainda está, né, se não na terceira onda, mas vivendo os seus efeitos, né, então essa terceira onda feminista, gente, ela vem como uma resposta à segunda onda, né, resposta a algumas falhas, né, a coisas que não foram abordadas, né, não foram reivindicadas pela segunda onda, né, e visa, de novo, expandir os temas feministas, né, incluir grupos que não estavam incluídos, né, problematizar
essa segunda onda, né? Então é como se a terceira onda feminista fosse um olhar do próprio feminismo para as suas limitações, né? Uma autocrítica no sentido de incluir temas que não haviam sido incluídos, pautas que não estavam incluídas, né? E aí, gente, principalmente vão entrar questões referentes, por exemplo, ao feminismo negro, né, que a própria Djamila Ribeiro vai tratar, junto com outras teóricas, né, do movimento negro, né, as questões de gênero, né, que a Beauvoir não aprofundou e que a Judith Butler vai trazer, né, tá, então isso vai aparecer lá no final dessa aula, quando eu trouxer as críticas, né. Mas então, o que essa terceira onda, né, estava buscando, né? Uma alteração, uma mudança ainda mais profunda, né, nos estereótipos, né, nos retratos da mídia em relação à mulher, na linguagem usada para definir a mulher, né? Então, em coisas ainda mais profundas, mais estruturais, né, ou mais específicas, se quiserem, né? Então, é uma tentativa também, né, de definir o próprio feminismo, né? De que mulheres que está se falando, de que feminismo que está se falando, quem é que está representado no movimento feminista, quem é que está de fora até aqui, quem nós temos que incluir, né? Então, a Butler é a nossa grande representante dessa terceira onda, né? Porque ela faz essa crítica do feminismo sem deixar de ser feminista, né? É uma feminista que critica o movimento feminista, que olha para o movimento feminista e aponta, né, as suas limitações, as suas lacunas, né, e como tal, então, ela pertence a essa terceira onda, tá? Bom, então, o segundo sexo, né, essa obra da Simone de Beauvoir, já falei para vocês que é uma obra bastante extensa, né, gente, são 2 tomos bem grandes, né, de texto, né? É uma obra, gente, que, quando publicada, ela causou um certo escândalo, né? Causou um impacto grande na sociedade, tá? Justamente porque ela trata ali de questões que nunca haviam sido tratadas, né? Ela fala de coisas ali sobre as quais nunca se havia falado. Nesse sentido, então, ela quebra alguns tabus, né? E principalmente, né, porque não eram tratadas na voz de mulheres, né? Tá? Então, é uma mulher falando de coisas que nunca eram ditas, né? Tá? Ela vai falar muito nesse texto, então, gente, das relações de poder entre os sexos, né? Do quanto que a mulher é oprimida, né, por essa sociedade patriarcal, né? E nesse sentido, então, rompe-se um silêncio, né? Quebra-se um tabu. Então, a Beauvoir vai colocar em questão todo esse debate sobre a natureza feminina, né? O quanto que não deveria haver um modo único de ser feminino, né? Esse padrão que se impõe à mulher logo que ela nasce, né? E que nada mais é do que uma invenção social, né, para oprimir as mulheres, para colocá-las num lugar de dependência do homem, né, um lugar secundário em relação ao homem, de menor importância em relação ao homem, né, tá? Então, a Simone de Beauvoir vai criticar as obrigações que são atribuídas às mulheres, o quanto que se naturaliza que a mulher tem que casar, o quanto se naturaliza que a mulher tem que ser mãe, o quanto que se naturaliza que a mulher tem que ser submissa ao marido, que tem que agradá-lo, né, que tem que esperar quando o marido chega com a casa em ordem, né, com as crianças comportadas, né, o quanto que ela tem que se dedicar a esse cuidar dos filhos, né, o quanto se naturaliza isso como sendo pertencente a esse modo de ser mulher, ao modo de ser feminino, né? Quando não deveria ser assim, né, gente? Quando a mulher deveria ter liberdade para exercer, né, o seu gênero, enfim, os seus papéis, o que quer que ela quisesse ser, né? Tá? Então, a Simone de Beauvoir, ela alertou, ela chamou atenção para o quanto que essas coisas elas são investidas, né, de um caráter político no fim das contas, né? Parece tudo muito ingênuo, né? Parece tudo meio sem sentido. Mas qual é o problema da mulher ter que se dedicar, né? Ou de se naturalizar que a mulher tem que cuidar dos filhos, ou tem que ficar em casa, né, gente? O problema no fim das contas, né, gente, é que isso se converte em diferenças de outras ordens, né? De outras naturezas, né? Então, por exemplo, o fato de que a mulher deve ficar em casa cuidando dos filhos, tem por consequência que ela não vai participar, né, da vida pública, da vida política, né, tá?
O fato de que a mulher tem que ficar em casa cuidando das tarefas domésticas, né, vai impactar de que ela dificilmente vai estar representada, por exemplo, nas instâncias decisórias, né, onde se criam leis, onde se determinam regras morais, sociais, né, tá? Então, a Beauvoir, ela denunciou, né, inúmeras desigualdades a que a mulher está submetida, né, desigualdade salarial, né, o trabalho não reconhecido, né, a história do terceiro turno de trabalho, né, que a mulher tem depois de passar um dia inteiro, né, fora trabalhando, chega em casa e tem todo o trabalho doméstico ainda para dar conta, né, tá? Claro, né, vocês vão me dizer, professora, mas hoje em dia não é mais assim, né, mulheres e homens compartilham as tarefas domésticas, né, gente? O que eu vou dizer para vocês? Primeiro que na época em que ela escreveu, essa diferença era muito grande, né? A sobrecarga, sem dúvida, estava colocada ainda, né, nas costas da mulher, né? E segundo que, ainda que se tenha avançado muito nesse sentido, e que hoje haja uma participação maior por parte dos homens nas tarefas domésticas, né? É fato que em muitos lares, gente, a sobrecarga mental, a sobrecarga, né, de pensar o funcionamento da casa ainda está colocada na mulher, né? Então, e isso é uma carga que é difícil estimar, né? O quanto que isso sobrecarrega a mulher, né? Tá. Também, então, a Beauvoir vai denunciar o quanto que a mulher, por estar mais afeita, né, no seu padrão social a essas funções do lar e domésticas, o quanto que ela fica, então, excluída dos espaços de poder, né? O quanto que a mulher, por exemplo, por ter que se ausentar durante, sei lá, 4 meses para cuidar do filho, né, do bebê que nasce, né, por ficar em licença maternidade, o quanto que ela fica privada, de repente, de crescer na sua carreira profissional, né? Porque ela não está trabalhando, ela está em stand-by, ela tem que cuidar do filho, né? E quando ela retornar, ela possivelmente vai ter que se ausentar para levá-lo ao médico, eventualmente, né? Isso, então, a retira, né, dos espaços de poder, né? Ou ela compete numa situação desfavorecida, né, dessas funções, né? Então, é isso que a Beauvoir está dizendo, tá? Então, o que acontece são que não deveria ser, né, mas muitas vezes esses dados biológicos definem o destino da mulher, né? Não deveriam ser os dados biológicos, deveriam ser, né, as escolhas que a mulher faz, mas é fato que muitas vezes, né, a biologia ela acaba sendo encarada, né, como o destino da mulher, né? Então a mulher tem um útero, tem um aparelho reprodutor, então ela foi criada para reproduzir, né? Agora, o que a Beauvoir está dizendo é que isso é fruto de uma construção social, né? Se naturaliza isso porque socialmente se criou, né, esses valores, se criou essa ideia, né, de que a mulher, então, por possuir um corpo preparado para a reprodução, ela precisa ser mãe. Né? Então, é a cultura impondo qual é o papel da mulher na sociedade. Né? E por isso, então, que a Beauvoir critica muito, né, essa dominância, essa universalidade, né, do masculino, né? Que é como se os homens definissem, né, o tempo todo qual é o papel da mulher, né, qual é o lugar reservado para a mulher, o que sobra para a mulher fazer, né, qual é o papel a que ela está destinada, né. E a Beauvoir vai criticar isso enormemente, tá? Bom, isso tudo, né, gente, poderia nos levar a um questionamento, né, do próprio existencialismo da Simone de Beauvoir, né? Tá, professora, mas e daí, né? A Beauvoir dizendo isso, então ela está afirmando que a mulher não é livre, né? Então ela está indo contra o principal princípio existencialista, né? De que nós somos liberdade de qualquer coisa, né? Ela está indo contra essa ideia, né? Não, né, gente? Isso normalmente dá alguma confusão quando a gente lê a Simone de Beauvoir, né? E às vezes vocês a interpretam como alguém que está fora dessa tese existencialista, e não é verdade, né? O que ela está fazendo, gente, na verdade, ela está denunciando a situação da mulher. Olha, porque nós deveríamos ser, porque nós somos liberdade, né? É que nós não podemos permitir que esses padrões, esses papéis sociais se imponham a nós de tal maneira que a gente não tem as mesmas possibilidades de escolhas que tem
o homem, né? Então é como se a situação da mulher coloca ela numa situação menos favorecida, né, para escolher do que o homem, né? É aquele exemplo que eu até usei na aula passada, né? É como se a mulher tivesse com o revólver na cabeça, ou mais perto dessa situação de ter um revólver na cabeça para escolher do que o homem, né? Com isso, a Beauvoir não está dizendo que a mulher não tem escolha, ela apenas está dizendo que o cardápio de possibilidades que é colocado para a mulher, ele é mais restrito que o cardápio de possibilidades que está colocado para o homem, né? O homem tem a seu dispor, quando ele nasce, né, uma enormidade de alternativas, né, de escolha. E a mulher já está numa situação de escolha mais restrita, né? O que eu quero dizer aqui também, gente, é que é mais difícil para a mulher tornar possíveis as suas escolhas, né, do que o homem, né? As possibilidades que estão colocadas para a mulher, são mais difíceis de serem alcançadas do que as que estão colocadas para o homem, né? A mulher quer ser jogadora de futebol, ela nasceu e quer ser jogadora de futebol. Ainda hoje, gente, isso é mais difícil para uma mulher do que para um homem, por exemplo. A mulher quer ser astronauta, né? Ainda hoje, isso é mais difícil para a mulher do que para o homem. Não quer dizer que a mulher não possa escolher, não possa ir por esse caminho, mas as possibilidades, o caminho para ela tornar isso possível, né, gente, é um caminho menos pavimentado, né, com mais obstáculos do que o caminho do homem, tá? Então, é isso que ela está dizendo, que no universo de possibilidades da mulher, por ela habitar um mundo que já é dominado pelo homem, né, esse universo ele fica mais restrito, né? Essas possibilidades de escolha elas são mais limitadas, tá? Então, antes da mulher poder se colocar como liberdade, poder se afirmar nas suas escolhas, né, de forma constante, né, e radical, né, existe toda uma construção social que vai dizer como que a mulher deve ser, né? Bom, aí de novo vocês vão dizer, professora, mas existe também, né, isso colocado para o homem. É evidente que sim, né, gente? É evidente que existe também uma construção social, um padrão, né, imposições de papéis colocadas para os homens, sem dúvida, né? Mas, repito, reforço aqui uma vez mais, né, a diferença é que os papéis, a construção social que existe para o homem, o coloca numa condição de superioridade, né, de força, de liderança, né, de destaque, né? Quando a construção social dada para a mulher a coloca numa condição de cuidado, né, de vida doméstica, né, de maternidade, de fragilidade, né, tá? Então, essas diferenças que a gente identifica, né, na sociedade em relação aos sexos, elas acabam justificando, né, diferenças morais, políticas e econômicas, né? Diferenças morais, por exemplo, o homem que tem um comportamento sexual livre, digamos assim, né? É o garanhão, é o sujeito que é o conquistador, é o sedutor, né? A mulher que se afirma naquilo que ela gosta em termos sexuais e que tem, né, inúmeras experiências, enfim, normalmente é vista como a devassa, né? A imoral, né? A que não presta, que não é para casar, né? Tem um julgamento moral diferente aí, né? Questões políticas, né? A mulher, por todas essas características que se atribuem a ela, muitas vezes é tida como alguém que não é capaz de liderar, né? Vamos pensar, por exemplo, nas diferenças de tratamento que existem a pessoas que ocupam cargos políticos, né? A Dilma, quando estava na presidência, né? Ela era temperamental, ela não sabia lidar com os seus pares, ela não era capaz de articulação, ela era muito inflexível, né? Ou muito rígida, ou muito, né? Enfim, os homens, eles já são considerados aptos para isso desde sempre, né? Os homens são políticos por natureza, né? Os homens exercem cargos de liderança desde sempre, né? Então não se contesta a habilidade política do homem, da mulher sim, né? E econômicas, né? Os homens sempre ocuparam aí os altos cargos, sempre foram mais bem remunerados, né? Sempre foram os provedores do lar, né? A mulher reivindica isso para si ainda hoje, né? A mulher reivindica a igualdade salarial, né? A mulher reivindica a representatividade nos altos cargos das empresas, né? Das instituições, tá? Então, essas diferenças, gente, elas se traduziram, né? Essas diferenças, né? De anatomia, de corpo, né? Enfim, de sexo, elas se traduziram em diferenças morais, políticas e econômicas, coisa que não deveria ser,
coisa que não deveria existir, né? Então, a Beauvoir, ela está denunciando como as coisas são para que elas possam ser transformadas, né? O que ela está fazendo, olha como é, não deveria ser assim. Porque eu acredito que não há nenhuma justificativa na essência, né? Porque não há uma essência feminina, que eu estou dizendo, olha como funciona, não podia ser assim, não deveria ser assim. Então, a mulher, a Beauvoir, ao falar da situação da mulher, ela está fazendo uma crítica, ela está dizendo, olha só o que fizeram, né, o que estão fazendo, né, com um ser que deveria ser livre, tão livre quanto o homem, né, tá? Bom, com relação às críticas, então, tá, gente, a principal crítica, né, do feminismo da Simone de Beauvoir vai vir de outra feminista, né, da Judith Butler, que vai criticar justamente esse binarismo a que a Beauvoir ficou presa, né? A Butler vai dizer, olha, a Beauvoir, ela ainda ficou muito presa a essa história de homem e mulher, masculino e feminino, né? Então a Beauvoir está o tempo todo, ou ela se refere ao homem ou à mulher, ou ao feminino ou ao masculino, né? Tá? Então, quando ela pretende criticar imposições, padrões, né, ela ainda está presa a um padrão heteronormativo, né? Então, ou a um padrão binário, né? Então, há uma crítica muito forte de que a Beauvoir, nesse sentido, ela foi limitada, né? O alcance do pensamento dela, ele ficou limitado, muito restrito a isso, né? E a Beauvoir, então, vai defender a desconstrução, né, do gênero, né? Desconstrução total, ela vai falar que o gênero ele é performativo, né? O que significa isso, né? Que nós não somos gênero por princípio, né? Nós não somos feminino por princípio ou masculino por princípio, né? Ou qualquer outra identidade de gênero, né? Porque na Butler isso está muito desconstruído, né? Ela vai dizer que não existe uma verdade interna de gênero, gente, né? Não se trata de descobrir com qual gênero eu me identifico internamente, fazendo um movimento de autoconhecimento, né? Ela vai dizer que o gênero é dado pela minha forma de expressão, né? E nesse sentido ele vai ser uma leitura que a sociedade faz, né? Então, se eu caminho, né, de forma mais rígida, eu posso passar na rua e alguém achar que eu sou lésbica porque esse é o jeito de caminhar de uma pessoa que é lésbica, não é de uma mulher, né? Mas isso não necessariamente reflete, né, a minha identidade de gênero, né? Tá? Então a Butler está querendo dizer isso, olha, o gênero é totalmente performativo, né? É muito mais como eu me expresso, né, do que como eu me sinto internamente, né? Do que como eu do que aquilo que está dentro de mim, de novo, né? Desconstruindo a ideia de uma essência, de uma verdade interna, né? E as identidades de gênero, a forma como as pessoas, observando como eu expresso, né, me colocam em determinadas caixinhas, né, isso deveria cair por terra, né, isso deveria ser desmontado, né, tá? Nesse cenário, né, gente, de bipolaridade, né, de feminino, masculino, homem e mulher, a que a Beauvoir ainda ficou muito preso, né, a Butler vai dizer que tudo que não se encaixa fica deslocado, é considerado inadequado, né, tá? Então, para ela, essa ideia de performatizar gênero é expressar gênero como se quer, né? E não como tem que ser, como as pessoas esperam, né? Tá? Ou dentro de uma determinada caixinha, de uma determinada identidade, né? Até porque, gente, gênero não é estático, né? Eu posso, né, segundo a Butler, eu posso, por alguma razão, em determinado momento da minha vida, me sentir mais identificada com determinado gênero e depois com outro. Não é algo, né, gente, que eu me identifico de forma definitiva e não muda mais necessariamente, né? Tá? Então, para Butler, corpos fazem e desfazem gênero o tempo todo, porque a gente muda o nosso comportamento, né? Vai incorporando coisas aqui que podem ser lidas de uma forma ou de outra, né? Tá? Então, se em Beauvoir a gente tem ainda as opções sexuais e de gênero limitadas a duas, feminino e masculino, né? Na Butler, isso vai se desconstruir, né? Se a Beauvoir tem a frase dela, o tornar-se mulher, né? A Butler, ela vai dizer, olha, tornar-se qualquer coisa o tempo todo, né? A Beauvoir vai estar preocupada em dizer como que a sociedade nos leva, né, a uma identificação social com os papéis da mulher que estão colocados, né? A Butler vai dizer, olha,
pode até haver essa opressão, existe essa opressão por parte das instituições, mas a gente é livre para tornar-se qualquer coisa. Não se trata só de eu poder ser mulher de qualquer jeito, como dizia Beauvoir, né? Mas de eu poder ser qualquer coisa o tempo todo. Né? Tá? Então, aqui se amplia o horizonte, né, gente? Aqui se abre a questão. Né? Não é só a crítica que a Beauvoir está fazendo de que existem muitas formas de ser mulher, inúmeras formas de ser mulher que não me obrigam a ser mãe, que não me obrigam a ficar em casa cuidando dos filhos, ou enfim, a me casar, né? A Butler está dizendo assim, existem inúmeras formas de ser, né? De ser qualquer coisa o tempo todo. Então, a Butler ela vai além a essa crítica da universalidade do masculino, né, e vai abrir essa discussão para todo tipo de singularidade, para todo tipo de subjetividade, para todo tipo de modo de ser. Ela está pensando aqui, gente, em gays, em lésbicas, em transgêneros, em mulheres, em judeus, em todo tipo de corpo que existe, né, e que não necessariamente precisa se encaixar com a leitura que nós temos de gênero, né, com o entendimento que nós temos de mundo, né, com as categorias que nós temos, tá? Então, por isso que a teoria que ela vai desenvolver vai se chamar teoria queer, né? Queer quer dizer estranho, né? Que ela está falando de corpos que existem e corpos que não se encaixam, talvez, naquilo que a gente considera normal, mas corpos que têm o seu direito de existir, né? E que muitas vezes sofrem violência institucional, violência social, para se enquadrarem numa determinada identidade de gênero, né? Então, ela está dizendo que não deveria ser assim, né, gente? Tá? Bom, agora eu queria trazer, gente, uma outra crítica, né, da Simone de Beauvoir, uma crítica que, ao mesmo tempo, gente, é uma pessoa que estudou muito Beauvoir, que escreveu sobre Beauvoir, na sua tese de mestrado, me parece, ou na sua graduação também, né? E que estudou também, junto com a Simone de Beauvoir, inúmeras outras teóricas feministas negras, né? Que é a Djamila Ribeiro, que vocês certamente já conhecem, já ouviram falar, né? Que aparece aí na mídia muitas vezes, que tem publicações, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco das contribuições dela, né, gente? Claro que eu estou trazendo ela para falar porque ela é brasileira, porque ela é negra, porque ela é mulher, né? Porque ela realmente estudou, ela tem todo esse staff, todo esse conhecimento para dar voz a essa crítica, né, gente? Mas ela está fazendo isso apoiada em inúmeras outras teóricas, em inúmeras outras pensadoras que eu não estou citando aqui, mas que vocês forem ver. Se vocês forem ver o vídeo que eu indiquei dela, ela vai fazer referência a elas, tá? Então, tá colocada aqui na voz da Djamila Ribeiro, mas entendam que é uma crítica que vem aí com outras referências, né? Com Angela Davis, né? Com uma série de teóricas que ela cita, né? Na fala dela, tá? Então, a Djamila Ribeiro, obviamente, ela tá aqui criticando a Beauvoir ou trazendo aqui um elemento, né, novo para a discussão feminista, que é a questão do feminismo negro, né? Então, a pergunta que ela vai colocar é, né, quando a gente fala do movimento feminista, né, quando a gente fala de mulheres, de que mulheres que a gente está falando, né? A gente não pode pensar na mulher como um bloco único, né? Como se ser mulher fosse igual para todas as mulheres que existem, como se fosse uma experiência universal, né? O feminino não é uma experiência universal. Nós somos várias mulheres, somos diversas, né? E aí o que ela vai dizer, né? Para onde que ela vai levar a argumentação dela? Que a realidade da mulher negra, ela muitas vezes não está contemplada nessas pautas feministas, né? Que estavam colocadas, né, nesta segunda onda da qual a Beauvoir fez parte, né? A mulher negra, por exemplo, ela não foi criada para desempenhar os mesmos papéis da mulher branca, por exemplo, né? Então, se a mulher branca é vista como frágil, como quem foi criada para cuidar, né, da lida doméstica, né? A mulher negra, por outro lado, por todo tipo de opressão que ela sofre, né, gente, ela é criada para ser forte o tempo todo, muitas vezes para ela ser a provedora do lar, porque, né, muitas vezes são famílias constituídas apenas pela mulher e pelos filhos, o marido não está presente, né, o homem abandonou, ela foi mãe solteira, né? Então, é uma mulher que foi criada para ser forte o tempo todo, ou, né, caso ela seja casada, para permanecer em silêncio, porque se ela denunciar a violência que ela sofre do marido, esse companheiro dela, que também é negro, ele já é oprimido também, então ele pode ser perseguido, ele pode ser morto pela polícia, né? Então, mulher criada, né, para ficar em silêncio. É uma mulher que não é vista nunca, né, como um sujeito capaz de produzir conhecimento, né? Então, vejam, foi a Beauvoir que escreveu lá O Segundo Sexo, uma mulher branca, né? Ela
conquistou esse status, né, para poder falar, né, trazer à tona essas questões, né, mas a mulher negra, me parece, ela tem um caminho muito mais tortuoso para chegar até isso, né. A mulher negra, ela é muito menos vista como um sujeito capaz de produzir conhecimento, um sujeito capaz de chegar, se quer alcançar, né, a vida acadêmica, né. Aqui, gente, o estereótipo que está colocado é muito mais o estereótipo erótico, né, da mulher que samba, da mulher que tem o corpão, né, da própria prostituta aqui no Brasil, né, tá? Então, essa é a realidade da mulher negra, vai dizer a Djamila, né, tá? E aí ela vai trazer um conceito, né, uma ideia, né, que não é dela, obviamente, mas que ela trabalha bastante, que é a ideia do lugar de fala, né, que muitas vezes é tido, né, como uma espécie de restrição para o debate. Ah, se não é o teu lugar de fala, então tu não tem o que discutir, né? E o que ela vai dizer é que não é nada disso, né? Falar do lugar de fala é falar de um lugar social, né? Um lugar que eu ocupo no coletivo da sociedade e que fala de algumas experiências que eu tive com esse coletivo do qual eu participo e que são diferentes, por exemplo, de outro grupo. Né? Então, ela traz a questão, por exemplo, qual é a experiência que as mulheres negras compartilham enquanto grupo? Né? Esse é o lugar de fala da mulher negra, né? Essas experiências comuns que elas têm enquanto grupo. Né? Que é aquilo que eu já falei, né? É uma mulher que tem que ser forte, é uma mulher cujo marido, né, ou ele não está presente, ou a mulher precisa ser silenciada em relação a qualquer tipo de violência que ela sofre nesse contexto, porque esse marido é perseguido também, ele sofre opressão também, né, tá? Então, é um lugar de fala, gente, diferente da mulher branca, né, que é um lugar, que tem um lugar de privilégio, né, socialmente, né, tá? Mas, de novo, ela marca aqui que não se trata de uma questão individual, o meu lugar de fala. Então, eu não tenho lugar de fala para falar do feminismo negro. Não, eu só tenho que estar ciente de que o meu lugar é um lugar privilegiado em relação à mulher negra, né? Um lugar diferente, tá? Então, o que ela está querendo dizer é que, em relação à experiência da mulher negra, à vida da mulher negra, o que existe, né, gente, é um entrecruzamento de opressões, né? A mulher sofre porque é mulher, sofre porque é negra, sofre porque é pobre, né? Então, é como se as opressões estivessem todas juntas, né? De forma que não há como a gente separar uma da outra e dizer, olha, mas essa é mais importante, essa eu preciso combater primeiro, né? Então eu vou me envolver primeiro no movimento feminista para libertar a mulher, né? Feito isso, eu vou me envolver no movimento negro para libertar, né, essa questão da raça. Feito isso, eu vou entrar na questão do coletivo lá que luta por melhores condições sociais para os habitantes da favela, porque aí é uma questão de classe. Não, né? Ela vai dizer que isso tudo está entrecruzado, é interrelacionado, e não há como a gente eleger uma opressão mais importante para combatê-la exclusivamente, né? Tá? Então, ela vai usar aqui também o conceito de interseccionalidade, né? Raça, classe e gênero se entrecruzam e geram formas diferentes de opressão, né, gente? Tá? Então, tem diferença ser mulher e ser branca e ser negra, tem diferença em ser mulher pobre na favela ou mulher, né, rica na classe média, né? E tem diferença, obviamente, entre ser homem e mulher em qualquer um desses espaços. Tá? Então, essas formas, né, de opressão, elas se entrecruzam. Né? E a gente precisa estar atentas a todas elas. Né? Não adianta a gente querer combater uma delas e reforçar a outra. Então, eu faço parte do movimento feminista, eu estou aqui lutando pela liberdade da mulher, pela igualdade da mulher, mas lá pelas tantas, né, eu negligencio aí a pauta racista, né, a pauta do movimento negro e acabo com isso estruturalmente reforçando esse racismo que existe. É aquilo, né, gente? Quando se trata, por exemplo, de racismo, não basta não ser racista, é preciso combater o racismo, é preciso ser antirracista, né? E é isso que ela está dizendo. A gente precisa combater todas as formas de opressão, não apenas aquelas que nos atingem, né? Não apenas aquela que é do meu interesse, né? Então, as feministas, elas deveriam ser também antirracistas, né? Por quê? Porque os sujeitos, eles são marcados por outras identidades, que não só o gênero, né? Há outras identidades aí envolvidas, é isso que ela está falando, né? E as reivindicações, então,
do movimento negro, do movimento feminista negro, né, gente, elas não podem, diz a Djamila, nunca ser tidas como birras ou querelas, né, ou mimimi, ela vê aquele grupinho lá que está se sentindo vitimado porque não está incluído lá no movimento feminista branco, do qual a Beauvoir foi porta-voz e tudo. Gente, né, são direitos legítimos, né, não é uma birra, não é uma querela, essas pessoas estão reivindicando o seu direito de existir, né, o seu direito de serem reconhecidas como sujeito, com valor, né, com direitos políticos, né, direito à representatividade na sociedade, né, então, é isso que ela está dizendo, tá? Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham conseguido, né, vocês tenham conseguido identificar, né, essas diferentes críticas, né, que foram dirigidas a Simone de Beauvoir, né, de novo, a Djamila, ela critica a Beauvoir, mas ela critica a partir de um estudo muito grande que ela fez do pensamento da Simone de Beauvoir, e tanto a Djamila, né, quanto a Butler, né, gente, o que a gente pode pensar é que só foi possível que essas críticas se estruturassem em torno ao pensamento da Simone de Beauvoir, porque em algum momento a Simone de Beauvoir falou o que ela falou, né? Só existe um terceiro ou uma quarta onda feminista porque em algum momento houve a segunda, né? A gente pode ter as nossas críticas a Simone de Beauvoir, a gente pode entender que é um pensamento limitado, mas sem desconsiderar que é um pensamento extremamente importante para a época em que ele surgiu, é um pensamento pioneiro nas coisas que trouxe, né? E um pensamento fundamental para que se atingisse, né, o entendimento que se tem hoje em relação a essas questões, né? Então, se não houvesse Beauvoir falando daquilo que ela falou, né, na década de 50, né, provavelmente nós não teríamos Butler, não teríamos Djamila ou as outras teóricas do feminismo falando o que elas falam, tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? Vamos olhar com olhos críticos, vamos apontar as limitações, mas sem reconhecer sem deixar de reconhecer a importância desse pensamento, tá, gente? Nos vemos aí nos próximos meets. Tchau, tchau.